Jesus. Pega a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração de fé. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diz assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala: eu serei transformado de glória em glória. Diga amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa manhã, ainda na nossa série sobre fundamentos, no nosso canal no YouTube, IBVB Santana, nós temos lá as playlist dessa série, você pode estar acompanhando e pode estar encaminhando para alguém também. Então nós estamos falando sobre fundamentos cristãos, fundamentos da nossa fé, e hoje eu quero falar com os irmãos ainda sobre isso. Nós já falamos sobre arrependimento genuíno. Amém, irmãos? Nós falamos também sobre novo nascimento. E semana passada nós falamos sobre hábitos para ser um cristão forte. O bom dessas mensagens ficar gravadas no nosso canal é porque quando você precisar, você pode ir lá e ouvir quantas vezes necessário for, né? E você pode enviar para alguém que, quando compartilhar com você, fala: estou me sentindo fraco espiritualmente, esses dias eu estou me sentindo desanimado, o que eu devo fazer? Aí você vai, fala para a pessoa: olha, ouça essa ministração, você vai aprender ali hábitos para ser um cristão forte. Porque, irmãos, nós sabemos que a luta, a provação, a tentação, ela vem para todos nós. E não é, o segredo são práticas cristãs, disciplinas espirituais, para você resistir e permanecer firme. Amém, irmãos? Então é a mesma coisa que a gente fala sempre isso, é a mesma coisa que um músculo. Imagine uma pessoa que é atleta, uma pessoa que você conhece, que faz academia e que você sabe que tem lá o corpo definido, né? Tem lá os músculos e tem o corpo bem definido mesmo. Se essa mesma pessoa parar de fazer academia por um período de tempo não muito grande, talvez, irmãos, eu não consigo te falar aqui claramente sobre isso, mas talvez em menos de 60 dias, talvez até menos ainda, né? 45 dias, o corpo dessa pessoa, os músculos que estão visíveis, né? Estão bem aparentes, eles começam a desaparecer, né? É como se murchasse. A pessoa fala: murchou o corpo, né? Não que murchou, mas o músculo, né? Ele precisa ser trabalhado para que ele seja definido, para que ele esteja, né, ele tenha resistência. Assim também a nossa fé, né? Quando você pratica ela, quando você exercita a sua fé, você cria resistências aos ataques, às lutas, às dificuldades. Amém, irmãos? Então, é prática. Bom, com a certeza da salvação, como nós aprendemos a semana passada, com a certeza da salvação garantida, e quem nos garante é a própria palavra de Deus. Amém, irmãos? Qual que é a nossa atitude? O que nós devemos fazer? Aí você fala: por que a palavra de Deus garante, pastor? Porque nós aprendemos semana passada que a salvação vem da graça de Deus. A salvação não é porque nós somos perfeitos. A salvação, ela é mediante a fé, pela graça de Deus, mediante a fé. Então, uma vez que eu tenho fé no Senhor Jesus, eu recebo de graça essa salvação que é oferecida a nós. Então, uma vez com essa salvação garantida, Deus espera de nós algumas atitudes enquanto nós estamos aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui cumprindo a nossa missão de evangelização, até Jesus voltar, né, para buscar a sua igreja, até Jesus voltar e cumprir o propósito de Deus, nós temos esses hábitos que nós aprendemos para praticar, esses hábitos que nos tornam fortes até Jesus voltar. Amém, irmãos?
Vamos lembrar aqui, quem tem a cola aí, quais são os hábitos para ser um cristão forte. Na semana passada foi falado. Quem lembra qual que é o primeiro hábito? Ler e meditar a palavra de Deus. Isso é um hábito para você ser um cristão forte. Dia e noite. Ler e meditar a palavra de Deus. Então, irmãos, é como se fosse realmente assim: se eu não leio e medito a palavra de Deus dia e noite, eu não estou contribuindo para permanecer firme. É claro isso, é objetivo. Amém, irmãos? Segundo hábito para ser um cristão forte: orar sem cessar. Ou seja, uma vida de oração. Orar sem cessar é orar continuamente, o tempo todo, por todas as situações, em todas as ocasiões. Amém? Terceiro hábito: congregar. Amém, irmãos? Nós aprendemos os benefícios de congregar. Pastor, mas o culto é de manhã, eu tenho dificuldade. É necessário. Pastor, o culto à noite e o frio. É necessário. Pastor, durante a semana eu paro tarde de serviço, como é que eu faço? É necessário congregar, se envolver, participar de reuniões de oração, participar de célula, participar dos eventos da igreja, reuniões, decolando no Espírito, tudo e qualquer situação, oportunidade, culto de mulheres, congregar, se envolver. Amém, irmãos? Quarto hábito: testificar a sua fé. O que é isso? É você dar testemunha, você falar da sua fé para as pessoas, para os mais próximos, para os amigos, para os irmãos. Gente, eu confesso para vocês, eu aprendo muito mais quando eu falo do que quando eu estudo lá na minha sala, no meu quarto fechado. Quando eu estou falando com alguém, é impressionante, a gente grava muito mais. A gente, sabe por quê? Porque você está falando de algo que está lá dentro de você. Então começa a falar para você ver, tanto que você vai perceber. Às vezes você fala assim: gente, eu estou falando de coisas que nem eu sabia que eu sabia. Né? Porque o Espírito Santo começa a direcionar você. Amém? Então falar de Jesus, falar da sua fé, falar das suas experiências com o Senhor, falar das suas vitórias, falar das suas lutas e falar do que Deus tem feito. E nós falamos semana passada, o quinto hábito para ser um cristão forte, qual que é? Obedecer a Jesus em tudo. O que é obedecer? Que obediência é essa, irmãos? Obedecer a palavra. O Senhor nos deixou a sua palavra. Deus também nos deixou o que? Autoridade sobre nós. Então nós devemos obediência à nossa liderança, devemos obediência à autoridade, devemos obediência a toda pessoa, toda figura de autoridade sobre nós, pastores, pais, professores, patrão. Devemos obedecer principalmente à palavra do Senhor. Irmãos, eu confesso para vocês que eu poderia ter citado aqui muito mais hábitos, muito mais práticas para você ser forte, mas eu tentei resumir nessas 5. Agora, queridos, aliados a essas práticas, esses hábitos, o Senhor também nos deu 2 ordenanças, que é o que eu quero falar hoje. Fala comigo assim: 2 ordenanças. Quais são elas, pastor? Fala comigo: batismo e santa ceia. Sabe, são 2 ordenanças que você vai aprender hoje, que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Irmãos, há-se o termo sacramentos, né? As pessoas, algumas igrejas tradicionais usam ainda o termo sacramentos, 2 sacramentos. Não tem problema nenhum. São 2 sacramentos, são 2 ordenanças, né? Então é importante você entender que é algo muito sério que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Uma condição muito importante para todo aquele que conhece a Jesus, aquele que se converte. Então nós estamos falando desses fundamentos cristãos. O legal, irmãos, é importante você entender o caminho, o processo. Essa série de mensagens, ela fala desde o início. Ela é muito boa para quem está começando a caminhar com Jesus. Então você que quer evangelizar uma pessoa, você tem essa série de mensagens para você mandar para essa pessoa. E você fala assim: olha, fulano, ela não é crente ainda. Então você vai falar assim: olha, a primeira mensagem que eu quero que você ouça é essa. Vai te falar: eu ouvi aquela mensagem, gostei, falou muito comigo. Assim, agora você vai ouvir essa. E aí, irmãos, ela vai aprendendo passo a passo do mover de Deus para o homem.
desde o pecador até a nova criatura que ela está hoje, que é nesse ponto de hoje. E ela vai chegar à conclusão, a necessidade do batismo. Então, às vezes a gente fala tanto para as pessoas, você tem que batizar, você tem que batizar. Deixa o próprio Espírito de Deus falar. Quando ela ouve essa mensagem, ela entende, eu não sou batizado ainda, eu preciso batizar. Nós vamos falar sobre batismo nas águas. O batismo nas águas, queridos, é uma ordenança do Senhor Jesus. É uma ordem do Senhor Jesus. Aonde está isso, pastor? Abre lá, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Nós vamos projetar no telão para os nossos convidados especiais, para você, para facilitar. Diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? É uma ordem clara do Senhor. Vão e façam discípulos de todas as nações, todas as pessoas, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor espera de nós, uma vez que você entendeu a mensagem, uma vez que o pecador se converteu, Ele espera de você esse batismo. É o próximo passo, o batismo, você descer as águas, né? Aí você vai entender agora por quê. Por que, pastor, que Deus espera isso de nós? O que significa o batismo na vida de uma pessoa? Primeira coisa que significa o batismo, se você quiser anotar, é arrependimento. O batismo significa uma demonstração de arrependimento. A pessoa reconhece e revela a seus familiares e publicamente que ela tinha uma vida errada diante do Senhor, que os caminhos dela eram contrários aos caminhos que o Senhor tinha para a vida dela. Ela revela que ela não estava andando conforme a vontade do Senhor, ao plano que Deus tinha para ela, aos propósitos que o Senhor tinha para a vida dela. Amém, irmãos? Onde fala isso, pastor? Atos, capítulo 2, verso 38. Abre lá sua Bíblia em Atos. Atos 2, 38. Diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A primeira ministração foi sobre arrependimento. Nós já sabemos o que significa arrependimento. Arrependimento é aquela tristeza profunda de uma vida errada diante do Senhor. Então o arrependimento, ele fala dessa tristeza, e quando você se entristece segundo Deus, você recebe o perdão dos seus pecados cometidos ao longo do tempo de uma vida longe dos caminhos do Senhor, e aí você o que? É batizado em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, primeira coisa que o batismo significa na vida de uma pessoa é arrependimento. Ela está revelando: eu me arrependi, eu me arrependo de tudo que eu fiz diante do Senhor. Talvez alguém fale assim: pastor, mas eu conheço tanta gente que batizou e não arrependeu. Irmãos, quem somos nós para julgar? Sabe, às vezes a gente fala assim: pastor, eu conheço pessoas que batizaram, né, e voltaram para o mundo, voltaram a fazer tudo que eles fizeram antigamente, né? E aí, queridos, nós não podemos generalizar. Existem casos específicos, existem situações diversas, são várias situações, né? Cada caso é um caso, no sentido da pessoa, pode ser que na caminhada com Jesus, ela não praticou os hábitos para ser um cristão forte. E aí nas primeiras lutas, o que a Bíblia fala? Daquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, né? Vem a chuva, vem o vento forte, bate contra aquela casa, o que acontece? Quem ouve a palavra e não pratica, a casa cai. Por quê? Porque foi insensato, construiu a casa sobre a areia, não construiu sobre a rocha que é Jesus. Então muitos, infelizmente, né, há sim as pessoas que batizam e caem na fé, desanimam, desistem, desviam da fé. Por quê, irmãos? Porque
são atitudes de imprudência, né, de insensatez, porque não constrói sua vida sobre a rocha, porque não guardam, né, a sua vida, não se consagra. Você vai ver aqui o próximo tópico, que é atitude com relação ao pecado, não é? Ou seja, não leva a sério aquilo que a palavra de Deus fala, e aí acham que são fortes o suficiente. Não, isso não tem nada a ver não, pastor. Não, é só um copinho, não vou embriagar não. Não, pastor, é só um vício, não tem problema não. Não, pastor, é só tal lugar ali, não tem problema não. Aí não tem problema quando vê, está totalmente envolvido e contaminado pelas coisas do mundo, e o que? A sua fé enfraquecida. Quantos estão entendendo? Então, queridos, há necessidade de um posicionamento. Há necessidade, sim, de você contribuir para essa obra que o Senhor começou na sua vida. Mas eu creio, irmãos, nós não devemos julgar as pessoas. Eu creio que na hora do ato do batismo ali, há um arrependimento acontecendo na pessoa, sim. Há um arrependimento, uma disposição de andar em santidade, uma disposição de obedecer o Senhor. Mas aí veio... também, eu poderia citar tantos exemplos aqui, é como a parábola do semeador, né? Aí vieram os espinhos, sufocaram a mensagem da palavra do Senhor. Outro significado do batismo: o batismo significa também na vida do crente, na vida da pessoa, uma decisão de andar em santidade. Eu creio, irmãos, que uma pessoa que batizou, está batizando, ela está decidindo andar em santidade. Há uma disposição ali na vida dela, né? Não, eu vou andar em santidade, eu vou ser santo, eu vou abrir mão de tudo que eu fiz, eu vou abrir mão de coisas que eu sei que não agrada o Senhor, e vou praticar aquilo que eu sei que o Senhor espera de mim. Romanos capítulo 6, abre lá sua Bíblia. Romanos capítulo 6, olha o que diz a palavra. Sabe, essa disposição de andar em santidade fala com respeito ao pecado, diretamente ao pecado. Olha o que diz Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, as pessoas podem argumentar assim: ah, pastor, agora é tempo da graça, nós estamos debaixo da graça. Pecou, arrepende, pede perdão, e é graça de Deus, e volta a servir ao Senhor de boa, tranquilo. Sabe, irmãos, olha o que diz a palavra. Que diremos então? Então nós vamos pecar para que a graça aumente sobre nós? De maneira nenhuma. Amém, irmãos? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o mundo, batismo, os que morremos para o pecado. Batismo significa morte para o pecado. E aí é a disposição de andar em santidade. Você que uma vez declarou morte para o pecado, como você pode ainda continuar praticando ele? Você está entendendo? Se você for, não, eu declaro fim na minha vida para esse vício, como que você vai continuar ainda permitindo o vício na sua vida? Então há uma disposição de andar em santidade, não é? E o que diz 2 Coríntios 5,17? Lembra? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis o que, irmãos? Tudo se faz novo. Então, quando nós batizamos, nós estamos tomando a decisão de estar em Cristo, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação, uma nova pessoa. Batismo significa morte para o mundo, e ali está ressurgindo uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. As coisas antigas, práticas, pecados, hábitos antigos, né? Tudo já passou, eis que tudo se faz novo. Então uma nova pessoa, nova maneira de agir diante das pessoas, da sociedade, novas vestes, né? Outras músicas, sabe? Nas práticas mais comuns do dia a dia, músicas, redes sociais, enfim. Aí você fala: pastor, mas como que faz com respeito ao pecado? O pecado, ele passa a ser um acidente em nossa vida. Eu sempre uso esse termo. Ou seja, não é aquilo que é premeditado.
Ele começou a ser gerado dentro de você aquela vontade de fazer aquilo que antigamente você fazia. Vai para oração, pede ajuda em oração, repreende, rejeita, não aceita aquilo, né? Repreende da sua vida, clama o sangue de Jesus. Mas aí de repente na sua caminhada, por algum motivo, ou aconteceu o pecado, foi um acidente. Não foi porque eu planejei, eu premeditei, eu quis pecar, foi um acidente. E quando é um acidente, irmão, se arrepende, pede perdão e volta para o trilho, volta para o caminho, volta para a presença de Deus. Amém, irmãos? Outro ponto que o batismo significa morrer para esse mundo. Então Romanos capítulo 6 ainda, nós lemos, né, o versículo 1 e o 2. Agora nós vamos ler o verso 3. Olha o que diz: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos o que, irmãos? Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos o que, irmãos? Quero ouvir de você bem forte. Também nós vivamos o que? Uma vida nova. Fala assim, vida nova. É importante você entender isso. Vida nova. Não é você continuar com as mesmas atitudes antigamente. É vida nova. Novos hábitos, novas práticas, né? Novas atitudes diante do Senhor. Gosto muito desse texto de Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Olha o que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Há uma verdade poderosa aqui. Nós fomos crucificados com Cristo. As nossas vontades, as vontades do velho homem, os prazeres do velho homem, sabe? As intenções do velho homem, aqueles sentimentos do velho homem, diz a palavra, foram crucificados com Cristo, lá na cruz do Calvário. Aí diz o texto, agora já não sou eu quem vive, ou seja, aquele velho homem, cheio de complexos, pensamentos carnais, sentimentos que não agradavam ao Senhor, esse homem não vive mais. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Amém, irmãos? É uma decisão, irmãos. É uma decisão. Batismo é decisão. A pessoa está decidida a morrer para esse mundo, a morrer para as paixões desse mundo. Aí fala, pastor, as paixões vão acabar? Elas vão continuar aí. Elas vão bater a porta do seu coração. Mas você decidiu, não, eu decidi morrer para esse mundo. Eu poderia chamar aqui várias pessoas que foram libertas de vício. Cigarro, bebida alcoólica, vários vícios, várias práticas, né, para você ver o que é uma decisão na prática. Mas, queridos, nós não temos tempo para isso, mas é uma decisão de você abrir mão das paixões desse mundo. Né? Você colocar em prática o que diz Colossenses. Nós vamos projetar Colossenses 3:5. Né? Você fazer morrer tudo que pertence à sua natureza terrena, à sua carne. Você está fazendo morrer dentro de você. De vez em quando vai vir aquele sentimento, aquela vontade de fazer aquilo que você sabe que não agrada o Senhor, aquilo que você sabe que entristece o Espírito Santo. Não, mas eu decido fazer morrer, vai morrer. Isso não pertence à nova criatura, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Amém, irmãos? É uma prática, uma decisão. É uma decisão de abandonar essas práticas. Veja só, batismo, ele significa morte para o mundo, sepultamento e ressurreição para uma vida cheia da presença de Deus. No batismo você está enterrando o velho homem. Enterrando. Fala assim, aqui nessas águas está ficando essa pessoa. Aí você vai falar tudo que você sabe que pertence a você, pertencia a você, a sua personalidade. Eu não sei. Talvez você fale, aqui está ficando essa pessoa que não pagava conta. Aqui está ficando essa pessoa que era chato, irado, irritante.
nervoso, nervosa. Aqui está ficando esse pecador. E aí quando você sai das águas, você fala assim, agora está nascendo uma pessoa cheia de amor ao próximo. Amém, irmãos? Aqui agora está nascendo uma pessoa alegre, feliz, abençoada por Deus. Amém, irmãos? E aí, através do batismo, você está liberando a fé para essa nova vida. Liberando a fé. Você tem que crer, irmãos. Você que já é batizado, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você é um novo homem, né? Libera a fé para esse novo homem acontecer na sua vida, em nome de Jesus. O batismo também, queridos, é um testemunho público do poder transformador de Jesus. Irmãos, nós podemos falar isso. Talvez você fale assim, pastor, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz tanta coisa de errado assim. Não é um testemunho muito forte. Ah, irmãos, deixa eu te falar, eu sempre falo isso. Tira o Espírito Santo da sua vida para você ver o que você é capaz de fazer, né? Então, ai de nós se não fosse o Espírito Santo em nós, irmãos. Então, sabe, todos nós podemos falar assim, eu sou um testemunho do poder transformador de Jesus. Jesus me transformou. Sabe, é só você olhar para o seu passado, a pessoa que você era, traumas, né, sentimentos, pensamentos, tantas coisas que havia na sua pessoa, né, depressão, né, na sua alma. E você pode falar para as pessoas assim, olha, eu estou aqui testemunhando que Jesus me transformou. Sabe as pessoas que vêm ver o batismo, seus familiares, a igreja, elas estão aqui testemunhando o seu batismo, elas estão testemunhando uma transformação na sua vida. Amém, irmãos? E é por isso que nós temos que falar assim, olha, eu vou batizar amanhã. Olha, eu queria te convidar para o meu batismo. Olha, o meu batismo vai acontecer, eu queria que você viesse. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas e para o mundo que Jesus transforma vidas. Amém, irmãos? Eu falo, pastor, mas e se depois eu pecar? Pastor, mas se eu fizer isso, como que vai ser? E depois as pessoas vão olhar para mim, meu patrão, meus colegas de trabalho, meu vizinho, vai ver eu gritar lá dentro de casa com meus meninos. Irmãos, ninguém é perfeito. E outra, você está em processo de santificação. E outra, você está tomando uma decisão. O resto é com o Senhor. Ele vai te capacitar. Amém, irmãos? Nós não podemos pensar no amanhã. Muitas pessoas falam, não vou batizar ainda não, pastor. Estou esperando a hora certa de eu batizar, porque eu sinto que ainda não posso batizar. A gente entende, respeita e acha realmente que a pessoa tem que tomar uma decisão dela. Ela não pode ser ir pela emoção. Mas eu vou te falar uma coisa, se Jesus voltar, e se Jesus voltar, nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre o batismo, a importância de você batizar. Então você não pode adiar. Ah não, o próximo batismo eu batismo, né, eu batizo. Não pode, porque se você ficar adiando, e se Jesus voltar? Acontece de Jesus voltar, e o que diz a palavra? Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto. Mas então, é importante o batismo. O batismo é uma atitude externa de uma obra no seu interior. Concorda que foi o Espírito Santo que te convenceu? Ninguém, quando você fala assim, pastor, eu estou arrependido, eu quero batizar. Ninguém tem o poder de conseguir sondar o seu coração, a não ser Deus, para falar assim, opa, esse arrependimento é mentiroso, esse aqui é verdadeiro, opa, esse pode batizar, esse não pode. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque é lá no seu interior, foi dentro de você, a obra que Deus fez. E o batismo é essa obra interior, é uma atitude externa, que as pessoas estão vendo, mas de uma obra no seu interior, dentro de você. Amém, irmãos? É um testemunho perante Deus e os homens da salvação completa de uma pessoa que estava perdida. O batismo, irmãos, é um símbolo da sua união com Cristo. Por que é importante se batizar, queridos? Porque as pessoas falam assim, eu creio, eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, eu creio no Senhor, eu amo Jesus e tal. Mas o batismo é esse selo da sua união com o Senhor, da sua fé no Senhor, esse símbolo, né? É uma demonstração, irmãos, é uma demonstração mesmo, pública ao mundo, de que você agora é servo de Jesus.
Às vezes as pessoas falam, pastor, não quer que ninguém vá no meu batismo, não quer que ninguém fique sabendo do meu batismo. Tem gente que fala assim, quer que o senhor me batize lá na piscina do meu vizinho, pode? Não tem problema. Só que, irmãos, o batismo é importante você testemunhar, as pessoas ouvirem falar de você, fulano batizou, fulano converteu, fulano passou pelas águas. Isso, irmãos, vai gerar fé nas pessoas. Então quer dizer que ele largou aquelas coisas erradas que ele fazia, quer dizer que ele abandonou aquelas práticas, ele está agora servindo o Senhor. Amém, irmãos? O batismo é essa revelação de que você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa, e as pessoas vão ver isso. E aí você pergunta, pastor, quem que deve batizar? Então chegou a hora da gente ler esse texto, Marcos 16:16. Abre lá a sua Bíblia, Marcos 16:16. Quem deve batizar, pastor? A Bíblia responde para você: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o que, irmãos? Condenado. Amém? Então, quem deve batizar, pastor? Todos os que creem. Se você crê em Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, você precisa batizar. Você precisa descer as águas. Você precisa revelar, você precisa fazer essa aliança com o Senhor, de descer as águas, de morrer para esse mundo. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem: pastor, por que nós não batizamos crianças? Nós batizamos crianças a partir de 12 anos. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que crianças menores de 12 anos, elas devem ser consagradas, assim como o Senhor Jesus foi consagrado. Jesus, quando ele completou quantos dias, irmãos? Quem lembra? 40. 40 dias ele foi consagrado. Ele foi apresentado ao Senhor. Assim como o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, foi consagrado quando criança, nós também apresentamos as crianças ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que o que significa o batismo? Nós acabamos de aprender: arrependimento. Quando que nós podemos chegar para a Valentina, que é uma criança de 4 anos, né? Para Isadora, 7, né? O Pietro, 6, e quem tem 9 aqui na igreja? A Sofia, né? Tem quanto? 7 também. Como que nós podemos chegar para uma criança de 7 anos ou 9 anos e falar para ela assim, você tem convicção que você tem uma vida errada diante de Deus? Como? Como você vai chegar para uma criança e falar assim, você entende que você precisa se arrepender desse pecado que você cometeu? Né? Como que você vai falar isso para ela? E outra, como que você vai falar assim para ela? Você precisa crer que Jesus é Senhor e Salvador. Ela pode até acreditar que ela está sendo ministrada agora na escolinha sobre isso, mas a convicção de que ela tinha uma vida errada, que ela precisa abandonar essa vida, ela não tem essa consciência, concorda, irmãos? Fala, pastor, mas eu conheço igreja que batiza criança. Irmãos, não tem problema nenhum, nós respeitamos, é um pensamento da liderança, e amém, não tem problema nenhum, isso é questão de doutrina, é questão de fé, mas eu concordo com essa visão, eu entendo dessa maneira, e eu aprendi isso, e eu concordo com isso. Então, o batismo, ele significa arrependimento, eu me arrependo. Isso significa uma decisão de crer. Eu creio que Jesus é meu Salvador. Então nós entendemos que uma criança com 12 anos, ela tem essa convicção. Uma criança com 12 anos, a partir de 12 anos, ela entende. Porque a partir de 12 anos já começa ali, né, as atitudes de pré-adolescência, né, e caminhando para a adolescência. Então ela já tem certo entendimento do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Amém, irmãos? Por isso, nós acreditamos que o batismo tem que ser acima de 12 anos. Como é o batismo, pastor? Você está vendo que eu estou caminhando para te mostrar tudo sobre o batismo. É claro que eu não estou falando de teologia, né, para não alongar muito, mas todos aqui já têm esse certo entendimento, mas eu quero te deixar bem claro para você saber falar sobre isso, não é? Como é o nosso batismo, pastor?
O batismo, queridos, no original, na Bíblia, a palavra batismo, ela significa literalmente, afundar, mergulhar, imergir. Ou seja, o nosso batismo, ele é por imersão. Nós afundamos a pessoa na água, né? Nós imergimos a pessoa e depois ela volta, né? Isso tem vários significados, ela está se lavando, né? E como eu falei para vocês, o próprio Jesus, Mateus 3,16, nós vamos projetar, fala que ele saiu da água, o próprio Jesus entrou na água. E você vai falar, pastor, eu conheço igreja que o batismo é por aspersão. Irmãos, respeitamos as doutrinas, respeitamos as visões, mas nós cremos que o batismo é por imersão. Você mergulha na água. Amém, queridos? Pastor, eu preciso batizar? Precisa. Você precisa batizar. Você precisa descer as águas. Por quê, pastor? Porque é uma ordenança do Senhor. Jesus deixou essa ordenança para você. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas pastor, para ser batizado eu não preciso ser perfeito. Nós aprendemos semana passada. O único que é perfeito em todas as suas obras é quem, irmãos? Jesus. Somente Ele. Nós estamos no processo de santificação. Antes do batismo você deve conversar com a sua liderança, né? E expor para ela a sua vida, expor para ela as suas dificuldades, expor, né, as suas situações, para que você seja orientado a batizar ou aguardar um tempo. Existe casos específicos, situações, mas eu falo para você sim, que para você batizar, você não precisa ter muito tempo de fé cristã, não. Eu estou esperando eu ter 5 anos de igreja, aí eu posso batizar. Sabe que as pessoas sistemáticas? Não, eu converti agora, não posso batizar ainda não, tem que esperar um tempo. Não precisa ter teologia para você batizar. Estou estudando, pastor, estou estudando teologia, faculdade à distância, pelo computador, que aí quando eu aprender eu vou batizar. Não precisa ter teologia para você batizar. O que você precisa, irmão? Nascer de novo. Ser nova criatura. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa ser transparente com a sua liderança. O seu pastor, a sua pastora precisa te conhecer. Precisa saber quem é você, as suas lutas, as suas dificuldades, né, os seus desafios. Por quê, irmãos? Não é por nenhum motivo não é para te manipular, igual as pessoas lá fora pensam. Por que eu tenho que falar tudo para o pastor? O pastor tem que eu não gosto de contar não gosto de ir para a igreja não, porque o pastor fica dando palpite na nossa vida, a gente tem que fazer tudo que o pastor quer. Misericórdia, irmãos. Que igreja é essa? Que visão é essa? Está amarrado isso é a própria semente do diabo na mente das pessoas. O pastor está aqui para servir, para ajudar, para te ajudar a andar na presença do Senhor. Então quando a gente fala de você ser transparente com a sua liderança, é para que você não tome uma decisão sozinho, precipitado, para que você seja orientado. Amém, irmãos? Então, o que eu preciso para batizar? Eu preciso ter um compromisso de andar em santidade. Sempre quando eu vou batizar uma pessoa, eu pergunto para ela na entrevista. A gente faz uma entrevista com todas as pessoas que vão descer as águas. Eu pergunto para ela assim: você tem um compromisso de andar diante do Senhor e publicamente em santidade, em honrar o Senhor, em obedecer os mandamentos do Senhor e de andar em vitória contra o pecado? Eu tenho esse compromisso. Porque o pecado vai bater a porta do seu coração, vai bater a porta da sua vida. Não, pastor, mas eu estou compromissado de andar em vitória. Amém, irmãos? Para batizar, você precisa estar aberto a receber ajuda quando necessário. Principalmente pessoas que estão vindo de vícios, né? Quantos entender, digo amém. Eu quero agora caminhar para o final falando para você de Santa Ceia. A segunda ordenança do Senhor para nós, que hoje nós estamos praticando aqui, é a Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? A Santa Ceia é uma instituição divina que nós sempre devemos participar. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, por que nós participamos todo mês da Santa Ceia? Porque o Senhor deixou essa direção. Pastor, por que é uma vez só por mês? Porque é um costume, né, da igreja. Pastor, tem igreja que faz a Santa Ceia todo domingo. Não tem problema nenhum, não é? Nós não temos que ficar fazendo comparações, irmãos.
Nós temos que obedecer o que a palavra do Senhor ensina, amém? E um texto que fala claramente sobre a ceia é 1 Coríntios 11, 23. Abre lá a sua Bíblia. 1 Coríntios 11, 23, você vai entender a importância da Santa Ceia. Diz o texto: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. 1 Coríntios 11, 23. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós não examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém, irmãos? Bom, queridos, esse é o texto que fala sobre Paulo orientando, organizando a questão da ceia na igreja de Corinto. Em Mateus, o Senhor Jesus deixa clara essa instrução para nós vamos ver daqui a pouco, sobre a Santa Ceia. Quando nós estamos participar da ceia, irmão, você está obedecendo uma ordenança do Senhor. É uma ordenança. A ceia, ela foi instituída pelo Senhor Jesus por várias finalidades, vários motivos. Lucas 22, 19, nós vamos projetar para você. Jesus fala assim: tomando o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Irmãos, eu poderia falar aqui mais muito tempo sobre isso, muito profundo a explicação sobre a ceia, mas como nós estamos nessa série de fundamentos, o compromisso nosso é de ser bem simples e claro. Eu quero que você entenda o porquê da ceia, né? Os princípios por trás da ceia. Primeiro, o Senhor Jesus, ele instituiu a ceia, e ele disse que é para nós fazermos isso em memória dele. A ceia, uma das finalidades da ceia é relembrar a sua morte em nosso lugar. Todo culto de Santa Ceia, nós estamos aqui lembrando que Jesus morreu em nosso lugar, que um dia ele se entregou em nosso favor. Amém, irmãos? Ele diz: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Nós estamos aqui lembrando que Jesus foi levantado no madeiro, ele se entregou, ele cumpriu o propósito dele na terra, ele obedeceu a palavra, a ordem, o mandamento do Senhor para ele. Amém, irmãos? Depois, participando da ceia, nós estamos anunciando a volta de Jesus para buscar a sua igreja. O que diz o texto? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até o que, irmãos? Até que ele venha. Então, participando da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, e nós estamos também revelando, né, lembrando que ele vai voltar. Ele vai voltar e buscar a sua igreja. E nós estamos aqui o que, irmãos? Falando: Senhor, nós estamos esperando o Senhor.
Amém, irmãos? Nós falamos, Senhor, nós estamos na expectativa. E nós sempre falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos anunciando o que, irmãos? Que Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Ele está às portas. A sua volta é real. Depois, ao participar da ceia também, nós estamos o que, irmãos? Celebrando a vitória de Jesus sobre o que, irmãos? Pecado. O que Ele levou na cruz o pecado, irmãos? Ele levou a nossa dívida. O que Colossenses fala? Você aprendeu também nas mensagens anteriores que existia uma carta, uma dívida contra você. Que dívida é essa, pastor? De todo o histórico de pecados que você tinha antes de conhecer o Senhor. Antes do batismo, existia um histórico de pecado, centenas de atitudes e comportamentos que não agradavam o Senhor. O Senhor pegou essa carta que estava lá, tudo que você fez, tudo que você estava fazendo, pegou ela, levou na cruz do Calvário e te perdoou. Amém, irmãos? Isso significa a ceia. Nós estamos aqui celebrando. Nós estamos falando para o diabo, você é um derrotado da minha vida, porque Jesus levou sobre ele os meus pecados. Eu sou nova criatura. Amém, irmãos? Ele pagou a minha dívida. Nós estamos celebrando a vitória sobre o pecado. E também a vitória, que, irmãos? Sobre o diabo, sobre o inimigo. Porque quando Jesus morre, né, o diabo, diz a palavra, que há festa no inferno. Eles se enganam. Eles estão achando que Jesus morreu, já era, acabou o Salvador. Mas no terceiro dia ele ressuscita, aleluia. Ele ressurge. Isso significa o que, irmãos? O diabo é derrotado. O diabo e seus demônios são derrotados na cruz. Amém, irmãos? Ele derrotou aquele que tinha poder sobre a morte. Diz a palavra que Ele nos libertou da escravidão do pecado. Amém? E Colossenses 2,15 diz assim: tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles aonde, irmãos? Na cruz. Na cruz, aleluia. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que alegrar na ceia. Tem pessoas que acham que o culto de ceia é um culto triste. Nós estamos aqui lembrando a morte de Jesus. Ah, meu Jesus, o Senhor morreu no meu lugar. Tem gente que acha que o culto de Santa Ceia é um culto, né, que nós temos que ser mais formais e tal. Não, irmãos, culto de ceia é um culto de festa. É um culto de alegria. Eu estou lembrando que eu não sou mais escravo do pecado. Eu estou lembrando que Jesus venceu a minha morte. Amém, irmãos? A minha dívida. Na cruz Ele levou sobre si, que diz Isaías 53, os nossos pecados, as nossas transgressões. Olha o que diz Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos o que, irmãos? Sarados. Você é curado. Na ceia, querido, você está tomando posse da cura. Eu já ouvi testemunho de pessoa que é curada na ceia. Após a Santa Ceia, ela é curada de dores, de enfermidades. Pessoas são curadas quando participam da Santa Ceia. 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Mais uma vez a afirmação: você é curado. Então, se você tem uma doença, seja ela crônica ou não, seja ela uma enfermidade mais séria ou uma simples dor de dente, você é curado na ceia, meu querido. Você pode ser curado. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades. E quando você vem participar da ceia, você tem que falar: estou lá indo reafirmar minha aliança com Deus. Eu estou indo lá pisar na cabeça do diabo. Aí você fala assim: pastor, mas esse mês eu fiz tanta coisa de errado. Essa semana, pastor, eu não posso participar da ceia. Eu discuti com meu marido hoje. Ontem, eu estou brigado com meu marido, com meu filho. Sabe, tantas coisas que vêm para acusar você, condenar você. É na ceia que você fala assim: Satanás, seus demônios,
suas acusações, você está debaixo dos meus pés aqui, ó. Eu não vou perder o culto da ceia, eu vou para a igreja, eu vou cultuar, eu vou ceiar, eu vou me aliançar com o Senhor. E aí você fala, pastor, mas mesmo com pecado, você vai estar dizendo para o diabo, diabo e seus demônios, esse pecado não faz parte da minha vida mais, eu sou nova criatura, a partir de agora, após esse culto, após a ceia, eu já declaro, vou andar em vitória, vou servir o Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? É por isso que eu sempre encorajo você, não falte o culto da ceia, não falte por nenhum motivo, irmãos. Talvez você fale assim, pastor, mas eu pequei, eu não estou bem para ir na ceia. É lá que você vai ser curado, é lá que você vai ser liberto, é lá que você vai pedir perdão, se arrepender, é lá que você vai revelar para Deus que você quer abandonar o pecado e voltar a servir o Senhor, amém, irmãos? Não há nenhum argumento, irmãos, para você falar assim, não, pastor, eu não posso. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender o que a Bíblia diz, discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. Sabe, tem muitos significados por trás disso, mas eu quero só introduzir para você, que discernir o corpo de Cristo, quando a Bíblia diz assim, tem pessoas que ficam preocupadas, quando lê o texto e fala assim, ó, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ali ele faz o exame e fala, não, estou em pecado, eu não posso participar da ceia. Né? Não, estou errado diante de Deus, eu não posso participar da ceia hoje. Irmãos, a Bíblia fala, examine-se, então coma do pão e beba do cálice. Aí ele continua lendo e vê lá, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria indignação. Aí para piorar, ele lê o texto e fala assim, ó, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. Muitos que já se dormir é morrer. Fala assim, não, pastor, não posso participar da ceia. A Bíblia está falando, irmãos, discernir o corpo é você, das revelações de você discernir o corpo, é você entender que Jesus já pagou pelos seus pecados. Jesus já morreu uma vez por todas. Discernir o corpo de Cristo é você entender que Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Você não é mais pecador em Cristo, você é a justiça de Deus. Pastor, mas e essa condenação na minha cabeça? Irmão, repreende isso, não deixe de cear por causa disso. Quando a Bíblia fala, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, é para você fazer uma análise e falar assim, a partir de hoje, eu não vou aceitar mais o diabo me condenar. A partir de hoje, eu não vou mais permitir essa brecha na minha vida, eu vou andar em santidade, eu vou obedecer os mandamentos do Senhor. Amém, irmãos? O que Jesus espera de você, querido, é um posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que quando você fala assim, não vou ceiar hoje não, porque eu estou errado com o Senhor, é a mesma coisa de você falar assim, não, a morte de Jesus não adiantou nada, eu continuo sendo pecador. É a mesma coisa, só que você está dizendo com outras palavras, você está anulando a morte de Jesus na cruz. Então, irmão, você precisa se posicionar. Discernir o corpo é você reconhecer que nós somos membros do corpo de Cristo. É também você reconhecer que nós, como membros, nós precisamos uns dos outros, né? Nós somos, né, iguais perante o Senhor, e nós precisamos de ter comunhão uns com os outros. A ceia significa aliança. Aliança com a igreja, aliança com o Senhor. Nós declaramos, somos um no corpo de Cristo. Amém, irmãos? E nós queremos viver em paz, harmonia e amor. As diferenças estão por debaixo dos nossos pés, né? Não tem porquê esse negócio, eu não dou certo com o irmão tal, não combino com o irmão tal, a família tal, está repreendido. A ceia é para pôr fim a essas coisas. Foi isso que Paulo fez. Ele organizou tantas picuinhas na igreja de Corinto. Amém, irmãos? Quem pode participar da ceia, pastor? Nós temos o princípio de ministrar a ceia para quem é batizado nas águas, para quem nasceu de novo, está em aliança com a sua igreja e debaixo da sua liderança, está em cobertura espiritual, sob cobertura espiritual, tem aliança com o pastor, tem uma liderança sobre a vida dela. Não é uma pessoa que está na igreja, congregando de igreja em igreja, cada domingo vai numa igreja, eu gosto de ir naquela igreja num dia de ceia. Não, você tem que ceiar na igreja com o seu pastor, com a sua liderança, aquele que te conhece, aquele que você tem aliança com a sua família. Amém, irmãos?
Com que atitude nós devemos participar da ceia, pastor? Com atitude de gratidão ao Senhor no coração, por tudo que o Senhor Jesus fez por nós, por você na cruz do Calvário. Você vai lembrar que Ele morreu a sua morte, era para você ser levantado na cruz, mas Ele foi por você. Amém, irmãos? Era para você ser exterminado por tantos pecados, mas hoje você tem vida. Amém? Então, com atitude de gratidão, de arrependimento, de se apropriando da justiça de Deus, você fala assim: Senhor, eu não sou perfeito, Pai, mas eu sei que o Senhor está me santificando. Pai, esse mês eu tive tantas lutas, tantas dificuldades. Você fala: Deus, mas eu te peço perdão. Pai, eu briguei com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, eu briguei com meu vizinho, eu briguei com meu patrão, eu estou com raiva, eu não liberei perdão ainda, mas Deus, eu vou participar da ceia, e eu quero pedir perdão na primeira oportunidade que eu tiver. Amém, irmãos? Isso é a atitude que nós devemos apresentar diante do Senhor. Quando nós participamos da ceia, o que nós estamos revelando para Deus? Esse arrependimento, essa disposição de acertar. Você errou, tudo bem, mas agora eu quero acertar. Hoje vai ser melhor do que ontem. Amém, irmãos? Eu errei, mas eu quero acertar. Você está revelando fé em Jesus e atitude com respeito à sua aliança com Deus. E para finalizar, quando nós participamos da ceia, nós estamos tomando posse do sangue de Jesus sobre nós. Se coloque de pé sobre seu lugar, em seu lugar. Nós vamos preparar os elementos da ceia. Quando nós participamos da ceia, nós estamos tomando posse do sangue de Jesus. O sangue de Jesus sobre a minha vida. O pão significa o corpo do Senhor Jesus. O sangue, o suco simboliza o sangue de Jesus sobre a minha vida. E eu tomo posse da cura. Eu tomo posse da purificação pelo sangue. Eu tomo posse da proteção, do fortalecimento da minha fé. O culto de Santa Ceia, irmãos, é um culto de fortalecimento. Sabe? É por isso que eu te encorajo. Evita viajar no culto de Santa Ceia. Às vezes você está de férias, a gente entende, né? Porque você tem o dia para obedecer com respeito ao seu emprego, carteira assinada, tem que ser aquelas férias e tal. Mas se você está em casa, se há uma oportunidade, evita viajar e se esforce para não faltar um culto de Santa Ceia, um culto como esse. Por quê? Porque é um culto de fortalecimento da sua fé. Sabe, irmãos, todo culto de Santa Ceia é um culto de você reabastecer. Falar assim: agora esse mês de agosto, eu vou andar na presença de Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou obedecer mais o Senhor. Quantos estão entendendo? É um culto de posicionamento. Sabe, você se enche de esperança, alegria e fé. Aleluia, amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos consagrar os elementos assim como nós aprendemos. Feche seus olhos. Amém, Jesus. Pai, nós queremos apresentar